Fala família, bem-vindos ao canal Brasil em Foco e essa notícia vem diretamente com a TV UOL. Pessoal, eu trouxe essa matéria para vocês ver do Lindenberg Farias, que ele está se explicando, pois essa TV da UOL é uma TV da esquerda, mas vamos lá. Lindenberg Farias diz manter denúncia contra a vice de Flávio, mas que testemunha é desqualificada. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para a TV UOL. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sininho e compartilha este vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Que o deputado tiver ok, vamos colocar já ele na tela, tá? Porque a gente tá tentando melhorar a câmera, ele tá na rua. Ele já tá conosco? Já tá conosco, ótimo. Muito bom. Deputado federal Lindenberg Faria conosco ao vivo aqui no nosso All News, para que a gente possa entender esse caso, também extremamente grave dessa denúncia de estupro de vulnerável envolvendo Alfredo Gaspar. Olá, deputado, muito obrigada por atender aqui o convite do Sakamoto, que conseguiu marcar com o senhor agora há pouco. Muito obrigada por estar aqui, bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês. O Sakamoto me escreveu aqui. Eu tenho pouco tempo, mas parei o que estava fazendo para falar aqui com vocês rapidamente. Isso é extremamente importante. A gente quer muito ouvir sua versão, porque teve a denúncia que foi ouvida pelo senhor e pela Soraya Tronic, e agora é uma outra versão. É uma denúncia muito grave contra Alfredo Gaspar. O senhor mantém essa denúncia contra ele de estupro de vulnerável? O que o senhor ouviu desse personagem? Olha, eu quero primeiro começar falando de uma fraude, depois eu volto à denúncia, de uma fraude que foi feita nesse processo. Levaram esse sujeito, Luiz Antônio Lopes, para depor na Polícia Legislativa. Ele foi levado pelo Alfredo Gaspar, tudo isso é muito estranho, que contou uma história completamente inverossímil. E eu estou reclamando também, fiz uma reclamação ao Supremo, porque como é que a Polícia Legislativa entra nisso? O que é que a Polícia Legislativa tem a ver com isso? E esse sujeito me acusa de ter construído uma trama, de ter pago uma menina para acusar o Alfredo Gaspar. O que é que a gente descobre? Agora, descobrimos há 2 dias atrás, esse sujeito, ele foi o mesmo que disse que ia cortar a cabeça de Alexandre de Moraes, ia circular nas avenidas de Brasília. Esse sujeito já me acusou de ser o mandante da facada de Jair Bolsonaro. Ele disse que o carro do Adélio Bispo era meu. Esse sujeito disse no dia 8 de janeiro, quando teve o golpe, ele viu o Gleisi e me viu no Supremo Tribunal Federal em que a gente tinha armado tudo. Então é uma figura desse naipe que faz uma denúncia ali contra mim, e isso repercutiu em todos os órgãos de imprensa, como se tivesse sido construída uma farsa contra o Alfredo Gaspar. Eu entrei com essa reclamação no Supremo, porque houve uma fraude conduzida por Gaspar nesse processo de levar esse sujeito para a Polícia Legislativa. Eu estou questionando o papel da Câmara nisso. Em relação à denúncia... Você menciona um ponto que é muito relevante. Esse Luiz Antônio Lopes, até pelo perfil dele nas redes sociais, é um sujeito desqualificado. A dúvida agora é saber, ele está na origem da denúncia que vocês fizeram, vocês, Soraya, aquela queixa-crime? É ele a fonte da informação que levou um deputado federal e uma senadora da República a formularem uma queixa-crime acusando um colega de estupro? Josias, na verdade, não. No meu caso, foi o seguinte: eu sou pela Soraya, que disse que uma jornalista chamada Alessandra Medina, do Piauí, estava fazendo uma matéria. Eu conheço a Alessandra Medina e entrei em contato com a Alessandra Medina. A Alessandra Medina disse que tinha conversado com a garota no shopping. E ela mantém isso, né? Então foi a partir disso tudo, numa sessão da CPI, em que teve eu já sabia dessa história há uns 10 dias e estava acompanhando. E estava acompanhando também os áudios que apareciam. Mas o que me certificou disso aí, me deu segurança para seguir nisso, foi um pouco essa apuração feita por essa jornalista Alessandra Medina. Naquele dia, como a gente tinha elementos, tinha nomes de pessoas, nós passamos para a Polícia Federal. Foi isso que foi feito. Então, veja, o processo começa esse tal de Luiz Antônio Lopes, eu não tive nenhum contato. A Soraya teve? A senadora Soraya Tronic teve contato com o Luiz Antônio Lopes? Luiz Antônio Lopes mandou vários áudios lá para a equipe da Soraya. Eu não sei se teve pessoalmente, eu vi a secretária. Mas teve uma apuração, inclusive está para sair agora essa matéria do Piauí. Houve uma apuração dessa Alessandra Medina. Essa Alessandra Medina, que é uma jornalista séria, respeitada, ela disse que conversou com a menina. Teve tudo isso. Então nós jogamos para a Polícia Federal. Aí no meio do processo acontece uma coisa estranha, que é esse caso do Gaspar levar esse sujeito, esse Luiz Antônio Lopes, para um depoimento da Polícia Legislativa. Eu estou querendo saber quem da Câmara autorizou uma fraude como essa.
Porque esse é um caso que envolvia uma investigação do Supremo, tinha deputado, tinha que ter a Polícia Federal. E esse sujeito agora está virando um circo tão grande, esse Luiz Antônio Lopes agora, está mudando de versão novamente. Né? Conversa com jornalistas, agora saiu uma matéria da Veja, que ele estava querendo receber da Veja para me acusar. Agora, já numa outra matéria do Globo, ele disse que o Gaspar pagou a menina para esconder. Josias, é uma história rocambolesca, nesse caso. Eu só sei que tem uma pessoa completamente desqualificada nesse processo. Na minha opinião, desculpa, quem que está tocando o telefone? Vocês estão aparecendo. Então eu quero agora também, nesse caso, que a Polícia Federal apure, seja rápida. Veja a denúncia original, existem os nomes lá da menina, que já foram divulgados pela imprensa, e quero que apure também essa fraude que tentaram armar contra mim nesse depoimento desse cara na Polícia Legislativa. Bom dia, obrigado aqui pela presença, por atender o convite. Você acha que pode haver, pelo comportamento do Gaspar, por conta dessa ida, mudança, dinheiro, a questão do envolvimento da Polícia Legislativa, você acha que pode haver uma participação direta do pessoal do Gaspar e de aliados do Gaspar junto a essa pessoa para tentar alterar o depoimento, não? Não, essa figura, o Luiz Antônio Lopes, pelo que a gente vê do passado dele, é uma figura completamente... Eu estou tendo conhecimento disso agora. Eu descobri esses vídeos, Josias, há 2 dias atrás. Esse que ele disse que ia matar Alexandre Moraes, uma fixação em mim. Eu poderia até dizer que se fosse ele que entrou em contato comigo, ele podia estar tentando armar contra mim. Mas, na verdade, não foi. O meu conhecimento do caso veio através da jornalista. Agora, é muito estranho. Foi o Gaspar que levou esse Luiz Antônio Lopes para depor na Polícia Legislativa. E alguém na Câmara autorizou e mandou esse depoimento para o STF. A Polícia Legislativa não tem essa atribuição. Não me escutaram. Era como se quisessem resolver o assunto a partir do depoimento desse picareta. Eu acho que a primeira coisa que a Polícia Federal tem que fazer é prender esse cara. Prender. Ver a origem de tudo. Eu sei, porque eu volto a dizer, como eu falei para o Josias, a jornalista Alessandra Medina, ela diz, eu tive com essa menina, ela diz o nome do shopping, diz que tu teve conversas. Isso é uma apuração de um período. Agora, está claro que nós temos, nessa figura Luiz Antônio Lopes, um bolsonarista enlouquecido, mas também, na minha avaliação, um picareta estelionatário. Então, para mim, é muito suspeito o Gaspar ter levado ele para fazer aquele depoimento ali, um depoimento completamente fraudulento. Eu nunca vi aqueles personagens. Imagina, deputado, uma coisa como essa. Nesse momento, né, o senhor mesmo falou dessas acusações contra o senhor, até a Soraya, a gente também está tentando a Soraya já há alguns dias para conversar aqui. Acho muito importante abrir esse espaço aqui no UOL para que o senhor possa falar. O senhor mantém, eu queria perguntar e ouvir da sua boca, assim, o senhor falou que a fonte inicial não é esse sujeito que é super suspeito diante de tudo que ele já falou e publicou tantas mentiras, né? O senhor mantém a denúncia que o senhor faz contra Alfredo Gaspar de estupro de vulnerável? Quer dizer, vocês chegaram a falar de alguma maneira, até mesmo com a vítima, o senhor falou que tem o nome da vítima, que encaminhou essas coisas para ele. O senhor mantém essa denúncia contra Gaspar de estupro de vulnerável? Apareceu entrando. Olha, eu mantenho sim, porque é o seguinte, eu tinha obrigação, eu sou deputado federal, e teve denúncia, tinha nome de pessoas. Então, eu acho que o que a gente fez era a única coisa que nós poderíamos fazer, que era levar esses documentos à Polícia Federal. Agora, a apuração de tudo isso tem que ser feita pela Polícia Federal. Gleisi tá aí querendo te dar um copo de água. Pode dar um copo de água para ele, ministra. Se você quiser participar da entrevista, ela pode vir também. A gente não se incomoda. Não, deixa ela fora dessa entrevista. Isso é a intimidade da família. A gente pegando aqui, ó. Ela preocupada que ele tá falando sem parar e não bebe a água. Vai beber água. Muito obrigada, Gleisi Hoffmann, pela água. Deixa ela fora dessa encrenca. Deixa ela... Eu Sakamoto, eu fico vendo como esse submundo, como vai aparecendo coisa. Eu digo, gente, que história é essa? E fico vendo como é que eu tô numa coisa como essa. Os vídeos desse cara, Luiz Antônio Lopes. Josias, se você assistir, é uma loucura. Ô, deputado... Eu só tenho que pensar até na segurança. Tem mais de 20 vídeos contra mim, cara. Então, acusações como essa, que eu sou mandante do Adélio. Ô, deputado, então, esse é mais um ponto, né? Porque, assim, entre as denúncias, o bem bolado da denúncia tem a fala desse sujeito. O senhor tem receio de repente, ter feito uma denúncia, né, contra o Alfredo Gaspar, que possa depois, lá na frente, vir a ser comprovado de que não é verdadeiro? Quer dizer, é uma denúncia muito grave contra ele, que pode, inclusive, prejudicar todo, né, o processo político neste momento. Olha, deixa eu te falar. Eu tenho uma obrigação como parlamentar, com aquelas denúncias chegando, de ter encaminhado à Polícia Federal. A Polícia Federal vai ter que ir atrás das provas. Agora, o comportamento do Alfredo Gaspar desde o começo é muito suspeito. Desde o começo. Uma pessoa
quando é acusada de uma coisa como essa, tem que dizer, que história é essa? Agir com tranquilidade. Em nenhum momento houve isso. Ele achou um primo que tem uma outra filha e ele fez essa coisa que eu considero muito grave também, que é de levar esse sujeito a depor numa polícia legislativa. Esse sujeito, eu não sei de que forma ele convenceu a depor. Mas o posicionamento do Alfredo Gaspar, desde o começo, é um posicionamento que eu considero muito esquisito. Eu diria até suspeito. Eu fiz o que tinha que fazer, eu faria de novo. Se tivesse uma apuração de uma jornalista que eu tinha as evidências na mão, tudo isso, eu faria de novo, porque eu tenho a obrigação, numa situação como essa, de encaminhar a Polícia Federal. E cabe à Polícia Federal agora apurar. Se eu pudesse dar uma sugestão à Polícia Federal, era começar prendendo esse sujeito, o Luiz Antônio Lopes. Para ver. Lindbergh, à luz do estágio em que o caso se encontra, à luz de tudo que aconteceu, o PT já está explorando nas redes sociais essa acusação de estupro, né? Tem vídeos do PT, eu vi inclusive um muito duro, e se confirmada a acusação de estupro, de fato nós estamos diante de um caso inusitado, né? Um candidato a vice-presidente da República acusado de estupro. Agora, diante dessa confusão toda, acha que é adequado já explorar nas redes algo que está ainda sob investigação? Acha que o partido deveria suspender ou utilizar isto de forma mais comedida? Olha, eu estou tendo cuidado nisso, Josias. Eu não estou falando disso aqui nesse aspecto e nem tenho visto o PT entrando muito. Você está falando de um vídeo, mas eu não tenho visto dessa forma. O que tem nos incomodado nesses últimos 5 dias é que tentaram vender uma versão de que tudo aquilo foi forjado. Forjado por mim. E saiu em tudo que é órgão de imprensa. Eu tive que correr atrás de descobrir o histórico desse indivíduo, porque eu também não sabia. Né? Mas eu fiquei durante os 3 dias aqui numa situação em que eu estava sendo acusado por esse cara, teve uma grande repercussão nos órgãos de imprensa, de ter fabricado uma armação, de ter pago 16 mil reais para uma moça se colocar no lugar daquela que tinha sido uma criança em situação de vulnerabilidade. Isso que passou muito. A gente está tendo que correr para desmascarar tudo isso. Primeiro encontrando o perfil dessa figura. É uma figura completamente que defende isso. No caso do Alexandre Moraes, ele disse para o Alexandre Moraes, eu vou cortar a sua cabeça e vou expor nas ruas de Brasília e tal. Mas eu acho que eu não tô, da minha parte, o que eu quero é que a Polícia Federal aprofunde essa investigação para tentar saber o que houve. Tem essa criança mesmo? Porque você sabe que esse tal do Luiz Antônio Lopes, eu já falei isso aqui, tá mudando a versão de novo, né? Diz que o Gaspar deu 250 mil reais para a moça foi para o interior de Minas Gerais, saiu uma matéria do Globo dizendo sobre isso. Então... Uma coisa que você disse aqui que me pareceu relevante, que há uma apuração de uma profissional do Piauí, que você conhece, a quem você atribui credibilidade, que estaria para sair uma reportagem fruto dessa apuração. Tem isso? Tá para vir aí uma reportagem que lance luz sobre esse episódio? Sim. Aqui, vamos lá, toda essa história é uma história muito estranha. O comportamento do Alfredo Gaspar, quando foi confrontado com essa notícia, é um comportamento estranho. Mas quem tem que provar isso ou não é a Polícia Federal. Agora, o que cabe aqui é isso. Foi só picaretagem desse Luiz Antônio Lopes? Foi só loucura desse cara, de um estelionatário? Vamos ver. O que eu tenho certeza é que a jornalista, e confio nisso, encontrou a menina. Ela teve com a menina. Mas é isso que a Polícia Federal tem que apurar. Senão tem que achar. O Gaspar vive dizendo, eu fiz DNA. Mas fez DNA com quem? Tem que se achar essa menina, a suposta vítima. Não existe fazer DNA sem a vítima, nesse caso. Sem a suposta vítima. Ô, Josias, eu fiquei uns 3 dias, eu não estava querendo entrar muito nesse assunto, porque é um assunto da Polícia Federal provar ou não. Eu só entrei mesmo nisso, comecei a falar, quando começa a ver essa denúncia contra mim. Esse ataque contra mim, que eu fui responsável por uma trama, quando eu não conhecia nenhum dos personagens. Aí eu fui também investigar, para tentar descobrir quem é esse Luiz Antônio Lopes, e descobrir esses vídeos que ele coloca no Kawaii, que tem todo tipo de barbaridade, entendeu? É alguém, nesse sentido, sem credibilidade. Eu não consigo nem acreditar nesse segundo depoimento que ele está dando agora, também contra o Gaspar, porque é uma figura completamente sem credibilidade. Eu chego a pensar também até meio perturbado, fanático de extrema-direita. Nossa, que história. Olha, deputado federal... Que história. Eu daria tudo para não estar no meio dessa história aí, pessoal. Não é confortável. Muito agradecida por estar aqui, né? Sakamoto lhe acionou e o senhor veio. Muito obrigada. Obrigada, Gleisi, pelo copo d'água durante a entrevista. Até a próxima, deputado. Obrigado. Um abraço, pessoal. Obrigado. Bom, E vamos com as notícias no site
Diário 360. Governo Trump inclui Brasil em lista de países que ajudariam a China a driblar tarifas americanas. Relatório da Casa Branca coloca o Brasil no nível 12 de uma lista com mais de 40 países suspeitos de integrar cadeias de triangulação de produtos chineses para contornar tarifas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por meio de um relatório oficial da Casa Branca divulgado nesta quinta-feira, incluíram o Brasil em uma lista de mais de 40 países que integram a rede clandestina de triangulação da China, prática pela qual mercadorias chinesas são redirecionadas, reembaladas e parcialmente transformadas em terceiros países para escapar das elevadas tarifas americanas e prejudicar a indústria e os empregos dos Estados Unidos. O documento classifica o Brasil no nível 2, ao lado das nações como Indonésia, Malásia, Tailândia, Turquia e Vietnã, por sua significativa integração econômica com cadeias de suprimentos chinesas e por atuar como plataforma regional de produção e logística capaz de facilitar o redirecionamento de produtos e a simulação de origem local, contribuindo para um esquema que, segundo estimativas, movimentou dezenas de bilhões de dólares em bens e privou o Tesouro Americano de receitas tarifárias entre 19 bilhões e 34 bilhões em apenas um ano, reforçando a necessidade de medidas firmes de Washington para proteger sua soberania comercial e combater a evasão ilegal promovida por Pequim. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.